Quero dar bom dia ao Marcelo Paes para conversar conosco aqui no Sport TV News e começar perguntando, Marcelo, como foi vivenciar esses momentos ontem à noite no estádio lá do Colo-Colo, com todas essas cenas que nós vimos. Como é que foi para você e para o elenco que estavam lá no estádio? Bom dia. Bom dia a todos do Sport TV, Veloso, Lofredo, Joana de Assis. Foi algo muito difícil, né, de conviver, porque quando a gente vem para um jogo de futebol, a gente não imagina que o término da partida seja com situações como o que aconteceram ontem. A gente sabia que o ambiente não é um ambiente fácil, né, já havia uma questão bem peculiar entre Fortaleza e Colo-Colo, a saída do Lucero, né, então havia uma aversão ali ao Lucero, que sabendo do jogo é normal, o torcedor dele estava chateado e tal, com o jogador, e a gente acolhendo o jogador, lógico, né, que é nosso atleta importantíssimo, mas até aí tudo bem, faz parte do futebol. Porém, antes mesmo da invasão de campo, eu já vi algumas cenas assim que me remeteram ao futebol de 30 anos atrás, né? Gente pulando de um setor para outro sem qualquer tipo de restrição, e entre um setor e outro com arame farpado, com grampo de ferro, assim, uma coisa bem meio medieval. Aí a gente no aquecimento jogaram pilha no jogador, jogaram isqueiro nos jogadores, sinalizadores foram ligados durante o jogo não parou. Torcedores do Colo-Colo foram jogar pedras na nossa torcida, subiram numa laje, tem um vídeo sobre isso, né, que circula rápido, tem um vídeo. Tudo isso antes do acontecido. Então era um clima realmente muito hostil, né, por parte da torcida. Nós, dirigentes do Colo-Colo, nos receberam super bem, os jogadores dentro de campo não houve problema, mas a torcida realmente é uma coisa sem controle, é uma situação meio assim, beirando a anarquia, né? Que faz o que quer ali, passa de um setor para o outro, acende sinalizador, até o ponto de quebrarem o vidro e entrarem no estádio, né? No gramado, entrarem no gramado. Eu sei que tem um contexto, né? Uma questão lamentável, absurdamente lamentável, que foi o falecimento, né, de duas crianças, dois adolescentes dentro do jogo. Isso aí é muito mais importante do que futebol. Isso é muito mais importante do que o futebol. Talvez a gente não tivesse nem ter o jogo em função disso, né? Mas eu particularmente não sabia disso. A gente só foi entender o que estava acontecendo, porque eles estavam quebrando e entrando, né? E quando a gente vê eles quebrando e entrando, a gente acha que eles querem fazer isso para atingir o nosso time. Né? Será que eles estão com raiva aí da questão do Lucero? E ninguém entende o que está acontecendo. Aí, onde eu estava no camarote, bem em frente, tinha familiares do Kusevich, o nosso zagueiro que é chileno. Eles mostram a notícia assim no celular, que a gente estava separado por um vídeo. Eles mostram a notícia no celular, vendo os carabineiros, que são os policiais aqui do Chile, né? Atropelaram duas pessoas e morreram por isso a revolta da torcida. Mas, assim, uma situação deplorável que não pode se repetir. O regulamento da Conmebol é muito rígido quanto a isso. Eu estou falando da lei da Conmebol, né? Que o clube mandante é responsável pela segurança do estádio e pela segurança de quem vem jogar, certo? Então, eu acho que a Conmebol tem que se posicionar de uma forma muito firme para que episódios como esse não aconteçam novamente. Se a punição não for muito firme, qualquer torcida pode invadir qualquer estádio e não vai acontecer nada. Então, esse é o nosso pedido e, acima de tudo, também que a gente tenha a segurança de retornar. Terminou o jogo, esperamos o tempo necessário, né? A polícia estava em conflito com os torcedores do Colo-Colo fora do estádio, em função desse acontecimento lamentável aí, da morte de dois adolescentes. E depois a gente vai para o hotel, tranquilo, estamos aqui, vamos voltar hoje em voo fretado. Mas enquanto a gente não estiver com os pés dentro do avião, a gente vai estar ainda com um pouco de tensão. É importante até o relato do Marcelo Paes, porque nós vimos imagens durante o segundo tempo do Daverson segurando um isqueiro que foi atirado em cima dele em outro setor do estádio, ali mais perto do meio de campo, onde estava o banco de reservas, antes do Daverson entrar, inclusive, né, obviamente. Então a gente viu objetos sendo atirados e depois tudo isso que ocasionou na paralisação. O jogo estava parado naquele momento que quebraram o vidro, porque tinham atirado uma garrafa de bebida alcoólica dentro do campo, no goleiro do Colo-Colo, né? Nesse início de tentativa de chamar atenção. Inclusive, nós vimos nas imagens os jogadores do Colo-Colo chegando ali para conversar com a torcida para pedir para parar
e eles fazendo assim, fazendo o sinal de 2, dando a entender que, gente, morreram 2, a gente não quer que tenha jogo e tal, e ainda assim ficou naquela tentativa. E aí eu te pergunto, Marcelo, até para depois passar a palavra aqui também a Joana e Lofredo, para fazerem perguntas a você, a posição do Fortaleza hoje em relação ao que a Conmebol fará. O jogo foi parar no comitê disciplinar da Conmebol. Então, nesse primeiro momento, não teremos mais o retorno para a continuação do jogo, até porque o Fortaleza tem um calendário impossível nesse momento. Mas a posição do Fortaleza é de tentar os 3 pontos, ficará satisfeito se o resultado for dado como empate, o 0-0 que estava até então nos 26 minutos do segundo tempo. Qual é a posição do Fortaleza hoje em relação aos ocorridos? A posição do Fortaleza é que o regulamento da Conmebol tem que ser cumprido e o Fortaleza ser o vencedor da partida. 3 pontos para o Fortaleza, placar de 3-0, é o que o regulamento diz. Nós não podemos flexibilizar quanto a isso, não é por querer ganho esportivo, é para se cumprir um regulamento, acima de tudo, para que não se faça um exemplo negativo, um exemplo de tolerância a esse tipo de situação. O que se viu ontem aqui é algo deplorável. Invasão, paus, pedras, jogador correndo para vestiário, e fora os outros relatos que eu fiz aí, que não são coisas pequenas. Jogaram isqueiro no atleta não é coisa pequena, jogaram moeda antes de começar o jogo, o sinalizador foi ligado e o árbitro não parou o jogo. O Atlético Mineiro ontem jogou de portão fechado por causa do sinalizador, o Racing jogou outro de portão fechado por causa do sinalizador, e o árbitro tinha que ter parado o jogo. Então, foram algumas situações que foram ocorrendo ao longo da partida, que não foram coibidas, e depois resultou em algo muito pior. Não que eu diga que está justificado, mas a torcida do Colo-Colo agiu em função do falecimento dos 2 garotos, 2 jovens, antes da entrada no estádio. Então tem que ser exemplar, tem que ser firme. O Colo-Colo é reincidente. Teve um episódio bem recente aqui no Chile, acho que na final, inclusive. Na própria Libertadores é reincidente. Em 2022 o Fortaleza também enfrentou o Colo-Colo. E nós já pegamos o Colo-Colo com o portão fechado, porque eles tinham agredido a delegação do River Plate. Então, acho que o exemplo tem que ser dado, porque senão, se o placar continuar como está, em qualquer lugar da América do Sul, o jogo está empate, ele está bom, a torcida invade, acaba o jogo e fica empate, aí o time ganha o ponto que queria ganhar, a classificação que queria ganhar. Então, tem que ser pedagógico, para que qualquer torcedor, por qualquer motivo, diga, se eu invadir o campo, meu time vai perder de 3-0. Então, e isso não sou eu que estou inventando, isso está no regulamento da Conmebol, no Código Disciplinar da Conmebol contra as competições. Só para lembrar que Santiago seria a sede da final de 2019, a primeira final de jogo único, em cima da hora teve que cancelar, mudar a sede, que foi parar em Lima, no Peru. Joana tem pergunta, né, Joana? Então, é muito baseado aí no que você até perguntou para o Marcelo Paz, né? Presidente, bom dia para você. Aí ainda uma hora mais cedo, então agradeço aí, tá à disposição, que é importante também ter a sua palavra aqui para tranquilizar os torcedores do Fortaleza, os familiares também, que viram essas imagens grotescas pela transmissão ontem. Acho que todo mundo ficou muito tenso com a situação e vai deixar aí marcas por algum tempo. Afinal de contas, a gente não está falando só de uma invasão de Gramado, a gente está falando de 2 torcedores, 2 jovens torcedores do Colo-Colo que acabaram morrendo por conta desses confrontos com a polícia, confusão, a falta de segurança. E olhando os artigos, hoje pela manhã, presidente, é claro que a gente foi tentando conversar com especialistas em direito desportivo para tentar entender o que é possível, qual a interpretação da Conmebol. E acho que a palavra é essa, interpretação. Como essa comissão disciplinar vai listar tudo o que aconteceu, isso vai levar um tempo, e como que ela vai aplicar o código da Conmebol, o código disciplinar. Mas a combinação dos artigos ela é muito favorável para que isso aconteça, que seria o justo realmente. Porque o artigo 12 do código disciplinar da Conmebol, ele trata da ordem e segurança das partidas. Que o mandante precisa assegurar que todos estejam seguros. E aí a gente está falando dos jogadores, de todo mundo envolvido dentro do jogo, as pessoas que estão trabalhando e, claro, os torcedores de ambas as equipes também. E aí, quando você observa as sanções que estão ali no artigo 6, elas comportam ali
é favorável que exista realmente essa punição ao Colo-Colo, entendendo que o jogo, que o Fortaleza estava lá, não se sentiu seguro, aliás, não havia como ninguém se sentir seguro para a partida ser reiniciada, que os pontos sejam para o Fortaleza. Isso é uma possibilidade real e que está sendo analisada, provavelmente está sendo avaliada, até porque isso consta no regulamento e nas possíveis sanções ali no artigo 6. E aí, eu sei que a vontade do Fortaleza é uma coisa, mas assim, queria saber se você conseguiu conversar com alguém da Conmebol ou com o departamento jurídico do Fortaleza trabalhando nesse sentido. Não, com a Conmebol, nós já conversamos ontem com relação à continuidade ou não da partida, né? Não entramos no aspecto jurídico da consequência dessa não continuidade. Não trabalhamos coletivamente para que realmente não houvesse o jogo, não tinha a menor condição, né, esportiva, mental, de segurança que o jogo retomasse. Após isso ter sido consolidado, aí sim o nosso departamento jurídico já está atuando, né, e devo dizer também com o apoio da CBF, a CBF nos procurou, o presidente Reginaldo me ligou logo depois do acontecido, os colocou à disposição, e para que seja cumprido o regulamento de forma firme e que os pontos sejam para o Fortaleza, em função da falta de segurança que houve aqui no estádio Monumental ontem em Santiago. Então, já estamos trabalhando em cima disso, mas não em contato direto com a Conmebol, sim fazendo a leitura da situação, né, e apresentando a nossa avaliação do que deve ser feito, como eu falei e vou repetir, por uma questão pedagógica, que seja exemplo para qualquer time, inclusive para o Fortaleza, que está nas competições, né, de que se o torcedor tiver esse tipo de comportamento no estádio, o seu clube vai ser punido severamente com perda de jogo, com os pontos para o adversário e com outras sanções que possam vir. A gente está se atendo aqui só a questão de quem ganha os pontos e tudo, e isso é importante, tem sua relevância, mas tem outras sanções também que podem ser aplicadas, né? E aí o regulamento da Conmebol tem que ser muito firme. Presidente, quanto tempo a Conmebol levou para comunicar a vocês que estava liberado para voltar, para sair do estádio, porque não teria mais jogo? A Conmebol fez questão de continuar com o jogo, mesmo sabendo que 2 torcedores tinham morrido e depois da invasão de campo e todo esse tumulto fora do estádio? Na verdade, a Conmebol nos pediu uma prudência, né? Eu não vi assim por parte da Conmebol, tem que ter o jogo de qualquer jeito. Não foi isso. Eles pediram uma prudência, pedindo assim, não saiam do estádio. Não saiam do estádio, porque às vezes quando ocorre, vocês têm aí muito tempo também de futebol, né? E nas Libertadores antigas, né? Acontecia um negócio desse, o time entrava no ônibus, saía pro hotel e tchau. Né, para quando eles não jogam mais aqui. Na prática não pode ser assim, porque existe um regulamento, existe toda uma questão. Então o pedido deles foi, não saiam do estádio. Nós estamos avaliando a situação, o delegado da partida está aí, né, estão procurando os oficiais de segurança do estádio, a polícia de Santiago. Então o pedido foi nesse sentido, de que não saísse do estádio, mas desde o primeiro contato, e eu fiz esse contato, né, recebi esse contato e intermediei pelo Fortaleza, a gente foi muito claro que não tinha a menor condição de voltar para jogar. E que os jogadores do Colo-Colo também não queriam. Importante falar isso, os jogadores do Colo-Colo também não queriam mais voltar a jogar. Eles falaram entre si ali, o Almiron, que é o treinador do Colo-Colo, que também é argentino, conversou com o Vojvoda e disse, não tem condição e tal. E aí a gente ficou aguardando o tempo, né, de consolidar isso, e a Conmebol queria consolidar isso com algum documento oficial, né, de autoridade chilena, seja autoridade esportiva, seja autoridade do estádio, seja polícia, para dizer, realmente não tem condição de ter o jogo aqui, até que isso aconteceu, né? E nesse meio tempo, o pedido dos alto-falantes do estádio era para que a torcida esvaziasse, saiam do estádio, saiam do estádio, saiam do estádio. Muita gente já saiu na hora que viu a confusão, né, sem pedido de ninguém. Mas muita gente ficou até o final. Tinha torcedor mais de uma hora ali, como que dizer, eu não saio daqui, né? Eu não saio daqui. E havia uma fala extraoficial que, se o jogo voltasse, a torcida mais agressiva voltaria para o estádio. Aí seria uma confusão ainda maior.
Isso é uma fala extraoficial, se conectou, olha, se voltar para esse jogo aqui, o que está se dizendo é que eles vão voltar para cá. Então, não tinha condição nenhuma. Porém, a Conmebol, como organizadora do evento, acredito que tentou se cercar dentro do cuidado jurídico, de documentos que respaldassem a decisão de não ter mais a partida. Mas não houve, assim, uma tentativa de dizer, vocês vão jogar de qualquer jeito. Não, eles apenas pediram e disseram para o Marcelo, não tire o seu time do estádio. Deixe o seu time aqui, que a gente vai decidir aqui o que vai fazer, sempre em contato com vocês. Até porque do lado de fora do estádio talvez estivesse menos seguro do que do lado de dentro, né? Inclusive, só como fato de registro. Isso. Como fato de registro, a torcida do Fortaleza deixou o estádio em ônibus que não foram escoltados pela polícia, porque era mais seguro ir sem a polícia naquele momento do que com a escolta policial, já que a revolta da torcida do Colo-Colo era com a polícia e não com os torcedores do Fortaleza, enfim. Quero agradecer ao Marcelo Paz, presidente do Fortaleza e CEO da SAF do Fortaleza também, que nos atendeu depois de toda essa situação que ocorreu lá no Chile, desejando que algumas atitudes sejam tomadas e que alguém reaja em relação à morte dessas duas crianças que não voltam mais para as suas famílias, não voltam mais para as suas casas. Obrigado, presidente. Até uma próxima. Obrigado por nos atender, viu?